Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Voltamos então à leitura do livro Or Israel, do Rabino Israel Salanter e seu discípulo Rav Yitzhak Blazer. Nós vamos continuar exatamente de onde paramos no vídeo anterior. Nós vamos falar justamente da introdução do tradutor, o Rabino Zvi Miller. O propósito da criação, santidade e pureza. Encontrei Israel como uvas do deserto, como fruta madura numa figueira em seu início. Eu vi seus pais. Profeta Oshea 9:10. 6 coisas precederam a criação do mundo. Algumas delas foram realmente criadas, enquanto outras entraram no pensamento de Deus para serem criadas. A criação dos patriarcas entrou nos pensamentos de Deus, pois está escrito, como uma fruta madura numa figueira em seu início, eu vi seus pais. Midrash Bereshit Rabbah 1:4. A espiritualidade de nossos avot, patriarcas. O Midrash ensina o seguinte axioma: o propósito da criação do mundo, como concebido por Deus antes da criação, é que os indivíduos alcancem o nível de excelência espiritual atingido por nossos patriarcas. Somente depois que Deus anteviu os patriarcas, foi que ele criou o mundo, a avenida para gerar a existência de um povo tão excepcional. O pináculo da existência espiritual dos patriarcas era a pureza, como descrito pelo Midrash Bereshit Rabbah 46:1. Rabi Yudan disse, da mesma maneira que o figo não possui partes não comestíveis a não ser o pecíolo, e mesmo este defeito pode ser neutralizado através de sua remoção, assim Deus falou para Abraham: não há impurezas em você, a não ser a orlá. Remova e elimine esse defeito. Com exceção da orlá, Abraão purificou toda a sua natureza. Ele era uma entidade de pura bondade. Mas ainda, o Midrash ensina em Bereshit Rabbah 11:6. Tudo que foi criado durante os 6 dias da criação necessita de aprimoramento. Por exemplo, as sementes da mostarda precisam ser adocicadas. E também o homem precisa de retificação. Essa é uma frase muito importante que vale a pena ser repetida para que ela seja internalizada em nossa consciência. E ela está em Bereshit Rabbah 11:6. Tudo que foi criado durante os 6 dias da criação necessita de aprimoramento. Por exemplo, as sementes de mostarda precisam ser adocicadas. E também o homem precisa de retificação. Nosso mundo é um mundo de transformação. Enquanto estamos nos aperfeiçoando e nos refinando, estamos agindo de acordo com o plano divino, cumprindo o nosso propósito para existir nesse mundo. Porém, uma questão ainda permanece: qual é a meta? Até quando nós precisamos nos esforçar? Essa xícara aqui, eu comprei lá no pessoal da Carrauzo Israel. Muito bonita. Do Centro Cultural Judaico de Pernambuco. Que Deus abençoe a nossa comunidade judaica em Pernambuco. Que Deus abençoe a nossa comunidade judaica no resto do Brasil e pelo resto do mundo. E, então, vamos continuar a leitura, sabendo que o Senhor abençoará a nossa comunidade onde quer que estejamos. Lemos no Midrash Taná Devei Eliyahu 23. Cada membro do povo judeu é obrigado a dizer: quando meus atos chegarão ao nível de nossos patriarcas Abraham, Isaac e Jacó? Todo judeu tem o potencial e a responsabilidade de chegar a uma equivalência relativa em relação ao nível de espiritualidade dos patriarcas. Novamente, essa frase também merece ser repetida para ser guardada no fundo de nossas mentes e ser praticada todos os dias. Todo judeu tem o potencial e a responsabilidade de chegar a uma equivalência relativa em relação ao nível de espiritualidade dos patriarcas. De acordo com estas passagens de nossas escrituras, está claro que o propósito central da criação é ascendermos
ao nível dos patriarcas. Não só o ser humano foi criado com esse propósito, mas também recebeu a capacidade e a habilidade de alcançar esta meta suprema. Enquanto nós estamos vendo este texto, me vem justamente à mente a passagem que fala de Noá. Vamos abrir aqui no Taná, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: e estas são as gerações de Noá. Noá era um homem justo e perfeito em suas gerações. E Noá andava com Deus. Ou seja, se a responsabilidade de todo judeu é estar ao nível de seus patriarcas Abraham, Isaac e Jacó, a responsabilidade de todo ser humano, independente de ser judeu ou não, é estar ao nível do patriarca de toda a espécie humana, que é Noá. Está descrito aqui no Taná: Noá era um homem justo e perfeito em suas gerações. Em meio àquela geração que descreve que era uma geração tão complicada que Hashem, no versículo 6, se arrependeu de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou o seu coração. Ou seja, era uma geração tão difícil que Hashem olhava dos céus e ele sentia peso em seu coração por ter criado a espécie humana. E muitas vezes nós olhamos a geração em que vivemos e dizemos assim: poxa, é muito difícil a geração que vivemos. Mas na realidade, da mesma forma que Noá, está descrito que foi um homem justo e perfeito em todas as suas gerações, nós vemos aqui que a proposta do Mussar é que nós estejamos ao nível dos nossos patriarcas, ou seja, você, não importa quem seja, deve ascender a cada dia como uma escada, um degrau de cada vez. Amanhã você deve ser melhor do que hoje você é melhor do que ontem, para que a sua meta seja chegar a este nível, que é um nível em que você é considerado justo e perfeito diante de Deus. Deus vai olhar para você e vai ver: olha, aquela pessoa é justa e perfeita. Então, talvez, quando nós chegarmos nesse nível, esse aí é o nível que a gente pode parar. É o nível em que o próprio Deus olha e diz: agora sim eu estou vendo aquela pessoa é uma pessoa justa e perfeita. Então, quando chegarmos, aí a gente pode parar. O Maharal de Praga declarou que os filósofos clássicos chegaram à conclusão de que o mundo foi criado baseando-se sobre 3 provas. A primeira é a multiplicidade de cada coisa que existe. A segunda são os detalhes precisos encontrados em todas as coisas naturais. E a terceira, a perfeição de todas elas. Se o mundo fosse algo randômico, essas 3 qualidades não seriam sistematicamente encontradas. Ou seja, vamos relembrar quais são, então, essas 3 características, essas 3 provas de que o mundo foi criado. A primeira, a multiplicidade de cada coisa que existe. A segunda, os detalhes precisos encontrados em todas as coisas naturais. E a terceira, a perfeição de todas elas. O Maharal, então, fez uma questão sagaz. Se a perfeição é uma das características inconfundíveis da criação, por que encontramos a perfeição prevalente em animais, plantas e minerais, mas faltando no homem? Por exemplo, os animais são perfeitos em sua forma física e peritos em desempenhar as habilidades instintivas necessárias à vida. O homem, por seu lado,
embora sendo distinto dos animais em seu talento emocional e intelectual, é imperfeito em outras áreas, os sentimentos do coração e os pensamentos da mente. Características negativas como a raiva, a inveja e a arrogância frequentemente nos subjugam. Se a teoria dos filósofos está correta, onde está a perfeição do coração e da mente humana? Realmente essa questão trazida pelo Maharal de Praga é uma questão deveras importante e complexa e profunda, e é muito importante que nós reflitamos sobre ela. Se toda a criação é considerada perfeita, onde está então a perfeição do ser humano? Então, podemos entender que na realidade o problema talvez esteja não quando o ser humano foi criado, mas no que ocorreu depois. O ser humano, ele foi criado perfeito, ele foi criado uma projeção e semelhança de Hashem, mas em um momento ele tomou a decisão de comer de um fruto, e quando ele comeu desse fruto, ele internalizou os instintos ruins. Esses instintos ruins agora estão dentro de nós e cabe a nós lidar com eles. A gente vê isso quando a gente vai vendo, antes da história de Noa, a história dos dois irmãos, Caim e Abel. E a gente vai ver que existe alguma coisa interessante. Quando nós abrimos o nosso Taná em Bereshit, Gênesis, no capítulo 4, no versículo 6, e o Eterno disse a Rai: por que tiraste, por que descaiu teu semblante? Se puderes suportar isto bem, ser-te-á perdoado. Mas se não, na porta jaz o pecado, e fazer-te pecar é o seu desejo, mas tu podes dominá-lo. Ou seja, o pecado jaz à porta e cabe a cada um de nós dominar este pecado. E aí é interessante é que como nós podemos lidar com o problema do pecado, que é justamente o que causa, o que o Maharal estava falando, é justamente o que causa os sentimentos negativos do coração e da mente, o que causa raiva, inveja, arrogância, que nos subjugam. Como é que nós vamos lidar com o pecado que faz tudo isso conosco? Então, o Maharal, ele responde: o Criador, então, deve ter provido ao ser humano com sabedoria e conhecimento que o leve à perfeição, deduzindo, portanto, que a Torá, isto é, a sabedoria necessária à perfeição, precisaria existir. De fato, a ciência da retificação do caráter, o Mussar, é algo inerente que palpita por toda a Torá, ou seja, o remédio para lidar com o pecado que jaz à porta é a Torá. Por isso, a gente pode dizer: Baruch atah Hashem noten ha-Torá, bendito és tu, Senhor, nosso Deus, que nos deu a Torá, porque agora ele nos deu o remédio para lidar com o pecado que jaz à porta, tentando fazer a gente cair na inveja, tentando fazer a gente cair, então, nos sentimentos ruins que nos subjugam. E a importância de estudar Mussar é justamente essa, porque estudar Mussar é o coração da Torá. Estudar Mussar é uma das formas de poder executar a Torá, porque aqui o livro vai falando justamente, de fato, a ciência da retificação do caráter, o Mussar. Ou seja, o Mussar é a ciência da retificação do caráter. É algo inerente que palpita por toda a Torá. Em sua introdução ao clássico livro Hovot HaLevavot, o Rabino Baryeh Ibn Pakuda cita provas irrefutáveis tanto da Torá escrita quanto da Torá oral
que a Torá exige que retifiquemos as nossas características. Esse já é um outro livro interessante que nós podemos providenciar para poder fazer a leitura comentada para todos vocês. Se alguém quiser me presentear, depois entre em contato aí e a gente manda o endereço, vocês podem encaminhar o livro e nós podemos fazer a leitura juntos. Então, no livro Havot HaLevavot, o Rabino Baryeh Ibn Pakuda cita provas irrefutáveis, tanto da Torá escrita quanto da Torá oral, que a Torá exige que retifiquemos as nossas características. Portanto, o estudo de Mussar, e o Mussar nós já vimos que é o quê? A ciência da retificação do caráter. O estudo do Mussar, ou seja, a Torá do coração, é obrigatório e também é o propósito da nossa existência. Rav Israel Salant é o mestre da retidão. Rav Israel Salant, o próprio nome está associado com santidade, humildade e retidão. Ele foi um líder que conseguiu respeito universal e o amor do seu povo, um homem que exemplificava um autêntico judeu, um gênio da Torá que devotou sua vida a ensinar as tão importantes, ainda que negligenciadas, lições essenciais da Torá: retidão e Irat Shamayim, reverência aos céus. É importante para nós compreender a abrangência de sua genialidade e bondade. Todavia, se considerarmos seus extraordinários feitos, conseguimos vislumbrar uma pequena medida de sua grandeza durante todo o curso da história. Houve muito poucos personagens que influenciaram o cerne de nossa observância religiosa. Rav Israel é um dos membros deste seleto grupo. Sem dúvida, ele revitalizou a própria alma de seu povo. Desde tenridade ele era reconhecido como um Gaon, um gênio da Torá. Unindo esta genialidade, Rav Israel possuía um coração de delicada sensibilidade e compaixão pelas outras pessoas. Quando jovem, Rav Israel encontrou Rav Yosef Zundel, o aluno do Rav Haim de Vozoliner, que por sua vez era um aluno de Gaon de Vilna. Rav Zundel reconheceu as características especiais de Rav Israel e revelou-lhe a sabedoria do Mussar, a ética da Torá. E já vimos então que Mussar também é o que? A ciência da retificação do caráter. Conforme Rav Israel crescia na ciência do Mussar, começou a examinar a situação espiritual do Kahal Israel, a congregação de Israel. Logo percebeu que o longo e doloroso exílio, bem como as condições econômicas extremamente penosas, estavam cobrando um preço muito alto do povo judeu. O tecido moral de Kahal Israel, a própria essência do espírito judaico, estava necessitando de cuidados especiais e restauração. Depois de estudar o problema, Rav Israel concluiu que a sabedoria do Mussar era a solução. O Mussar era o bálsamo que iria curar, levantar e revitalizar as almas cansadas do povo de Israel. Ele refinou os conceitos do Mussar e desenvolveu uma metodologia que poderia ser praticada com sucesso e produtividade pelo povo. Precisamos reconhecer e apreciar que Rav Israel iniciou o movimento do Mussar sem assistência de ninguém. Ele fez isso com um montante de capital restrito durante uma época de extrema perseguição aos judeus e enfrentando uma intensa oposição. Ele começou a treinar seus alunos em Mussar e criou uma força dinâmica que gerou praticamente todos os líderes e yeshivot das gerações seguintes. Portanto, sua influência continua até hoje. Esse livro contém toda a coleção dos escritos de Rav Israel Salanter. Seus ensinamentos trazem uma sistemática completa para o crescimento espiritual e excelência pessoal. É um guia detalhado e prático para entender e superar as características inferiores embutidas em cada um. Os conceitos apresentados por Rav Israel contêm profundidade e inovação, desafiando-nos a raciocinar sempre de forma mais profunda para entender a fundo os seus segredos e esforçarmos-nos com empenho para adquirirmos domínio sobre nós mesmos, para facilitar sua assimilação
apresentaremos ao final de cada carta a seção Luz de Israel, um resumo com os principais conceitos ensinados pelo Rav Israel naquela carta. Algumas palavras foram acrescentadas entre colchetes para facilitar a fluidez da leitura e o melhor entendimento das ideias trazidas por Rav Israel. Há palavras e conceitos que podem inquietar o leitor, como reverência a Deus, temor a Deus, cobrança divina. Iremos dissociar as conotações comuns e incorretas associadas a estas palavras, permitindo-nos incorporar corretamente suas lições. Estas palavras são termos que representam conceitos e assim devem ser definidas. O leitor é aconselhado a ler o artigo completo para ganhar o entendimento completo e minucioso dos conceitos, como Rav Israel tão eloquentemente os explicou. Sentimos dentro de nós a bondade e a sabedoria. Em algum distante recesso de nossa psique, um diamante precioso cintila como uma estrela distante, a anos-luz de distância, um ponto pequeno, mas firme e estável. A pureza de caráter e as palavras proféticas de grandes judeus, como Avraham e Moshe, ecoam através dos séculos e ressoam eternamente em nossas almas. Porém, como agarrar estas pedras preciosas talvez seja o mais elusivo segredo da existência humana, um mistério que resiste mesmo aos avanços mais heróicos e persistentes. Como um pilar de fogo, Rav Israel, de abençoada memória, iluminou o caminho correto da reverência aos céus. Bons atos e refinamento do caráter. De fato, sua sabedoria nos ensina como modificar a natureza humana e nos transformarmos. Que a luz de Israel nos guie para ascender a montanha sagrada, a conquista da pureza dos patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov, e que a reverência aos céus preencha os corações de toda a humanidade, para que possamos ter o mérito de ver a reconstrução do templo sagrado de Jerusalém em breve e nos nossos dias. Amém. Então, muito obrigado por estar comigo nesta leitura desta introdução do tradutor. E nós vamos, então, terminar por hoje, que o vídeo já está longo, e nós vamos continuar, então, no próximo capítulo, com a leitura do livro Or Israel, este volume maravilhoso de Mussar, a ciência da retificação do caráter. Muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.